Todos os irmãos, Pai seja com todos, amém? Glória a Deus, vamos adorar o nosso Senhor Jesus. Hoje é o nosso 4º dia das primícias. Então, vamos continuar perseverando e ouvindo a voz do Senhor, porque o Senhor tem muito mais a fazer ainda nesses dias. Pai, nós te agradecemos porque Tu és bom. Nós sabemos que não há outro que não seja, que seja, Pai. Não há outro igual, maior, melhor, incomparável Tu és, Jesus. Nós queremos essa noite honrar o Teu nome, dignificar que somente Tu és o nosso Senhor. Espírito Santo, toma a direção aqui, toma a Tua vontade sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. O nosso coração ainda está aberto para receber mais. Nós já recebemos muito nesses dias, mas nós ainda queremos mais de Ti. Vem, Senhor, vem. Nosso coração está disposto a Te ouvir e Te obedecer, Senhor. Nós Te queremos mais. Em nome de Jesus. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Fogo consumidor, sem pedimentos, vem,
pode fazer bem, mas também pode assustar. Ele já chegou. Pode te fazer bem, mas também pode te assustar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te abençoe. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Diga isso. Diga isso. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? A bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu ando com o Senhor. Amém, irmãos? Vamos ouvir a pastora que ela vai pregar hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eita glória! Hoje o cajado é mais pesado. Hoje o cajado é mais. É cirúrgico. Cirúrgico. Hoje o bicho vem. Hoje é tramontina. Corte rápido. Perfeito. Corte rápido, perfeito. Tramontina. Pai, em nome de Jesus, abençoa a pastora. Seu espírito, sua alma, traz sobre a tua palavra, a tua vontade. Meu Deus, queremos te ouvir, assim como nós temos te ouvido desde o primeiro dia, Senhor. Que nós sejamos marcados. Que nós sejamos marcados pela tua vontade, marcados com os pregos, marcados com a coroa de espinho. Que nós sejamos marcados como o Senhor foi marcado. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 6, versículo 8, 9, 10 e depois a gente vai para o 18. Nós estamos falando de sacerdócio, né? Esses dias estamos falando de famílias e nós vamos falar hoje um pouquinho da família de Noé. Nós conhecemos Noé pelo dilúvio, né? Quando fala de Noé, a gente vem na nossa mente o dilúvio, mas Noé foi alguém que Deus fez uma aliança, né? E Deus tinha algo especial com esta família, como tem com a sua família e com a minha família. Amém? Todos acharam? Então, diz assim, no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Noé andava com Deus. Diz assim: você anda com Deus? Né? Precisamos andar com Deus. Então, aí fala assim: ele gerou Noé, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E agora você vai lá para o 18, que diz assim: mas, no versículo 18, diz assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Baixa sua cabeça, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Que venhamos a entender aquilo que você quer falar nessa noite conosco. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo através da minha vida. E que o nosso coração e nosso entendimento possa entender, Senhor, aquilo que você quer falar. No nome de Jesus. Amém. Então, como eu já falei no começo, não vamos falar a respeito de Noé.
E assim, o que nos chama a atenção dessa leitura, como eu falei no começo, a gente geralmente, quando fala Noé, a gente só lembra do dilúvio. Mas Noé, ele achou graças aos olhos do Senhor. Então, era uma pessoa que ouviu a voz de Deus, né? Ele é uma pessoa que uma pessoa que fez uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança com ele. Quando Deus falou com Noé a respeito dele construir a arca, Deus, naquele momento, aqui, se você ler um pouquinho antes o capítulo, você vai ver que Deus estava assim indignado com a terra, com os moradores da terra, e ele resolveu trazer o dilúvio para exterminar esse povo. Então, assim, mas independente de tudo isso que ele estava com as pessoas, mas ele tinha algo especial com a família de Noé. Né? E ele se preocupou com a família de Noé. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de Noé é que quando a Bíblia diz que que o Senhor achou graça aos seus olhos, é porque ele era um homem, ele fala que ele era um homem justo e reto em suas gerações. Você acha que esse homem, sendo justo e reto, ele não era um sacerdote na sua casa? Ele não foi aquele pai que deu exemplo para os seus filhos? Porque quando os seus filhos ouviam o que percebia a sua obediência para com Deus, porque ele foi a pessoa que ouviu Deus e obedeceu. Então, os seus filhos viram aquilo, porque no meio desse povo, que Deus estava assim, tão revoltado com um povo tão violento, um povo tão desobediente, como nos dias de hoje. Eu acredito que como nos dias de hoje. Eu acredito que hoje ainda é pior. Entendeu? Então, hoje é pior. Então, assim, os filhos dele poderiam ser uma pessoa que não, eles poderiam não ter salvo, não ter entrado na arca. Eles poderiam estar envolvidos lá também com aquela maldade daquele povo. Mas por que será que eles também entraram? Porque eles viam a fidelidade do pai dele, do comportamento de Noé diante de Deus. Né? O exemplo que Noé dava para os seus filhos, porque ele podia, muitas pessoas às vezes dizem assim: mas Tiago é pastor porque vocês são pastores. Não, irmãos. A gente conhece muitos filhos de pastores que não são pastores, muitos filhos de pastores que nem são da igreja, que estão no mundo, que estão nas drogas. Não é porque ele é filho, é porque ele viu aquilo que a gente ensinou e Deus trabalhou na vida dele, Deus foi gracioso conosco, né? E ele se tornou esse homem que ele tem se tornado. Então, aqui, os filhos de Noé, eles poderiam estar envolvidos com aquele povo lá maldoso, mas o que eles viam no pai, eles viam que o pai falava com Deus, ele via o exemplo do pai. Né? Então, é isso que nós precisamos também ser como os pais, como sacerdotes da nossa casa. E hoje, qual é a aliança que o Senhor teve conosco? A aliança de Deus conosco foi ter mandado o seu único filho na cruz do Calvário para trazer salvação para mim, para você, para a sua casa e para a sua família. E ele fez esse pacto lá com Jesus, essa aliança lá com Jesus quando ele morreu na cruz por nós. Mas agora eu quero perguntar para você, e nós, como sacerdote, o que é que nós temos feito para representar esse Deus maravilhoso para a vida dos nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família? Será que nós temos sido realmente um pai fiel a Deus? Será que nós temos sido realmente um representante de Deus aqui na terra para os nossos filhos? Como anda o nosso tempo com Deus? Será que o nosso filho pode ser um filho de oração porque ele vê em nós uma vida de oração? Será que ele pode ser uma pessoa que tem o prazer de vir à igreja, de amar a Deus por causa do nosso comportamento? Porque Deus fez essa aliança conosco através de Jesus para trazer salvação à nossa casa, à nossa família. Mas e nós? O que nós temos realmente representado isso? Porque Noé representou isso, como disse a palavra, que ele era um homem reto e justo. Será que nós temos sido um cristão realmente de verdade? Será que nós temos passado isso para os nossos filhos? Aquele amor assim, que Jesus derramou lá na cruz do Calvário por nós. Será que nós temos sendo recompensado este amor? Será que nós temos mostrado isso, irmão? Porque às vezes a gente no dia a dia, nos problemas, a gente vai se distraindo. Quando a gente aceita a Jesus, é tão bom, a gente tem um prazer, uma alegria de estar, de vir à casa do Senhor. Mas às vezes nós nos distraímos no dia a dia. Deixamos que o cansaço, que o trabalho, que os problemas vai nos deixando para trás. E nós deixamos de orar como orávamos, nós deixamos de vir mais à igreja, nós deixamos de jejuar. Tantas coisas nós deixamos de fazer. E será que isso não tem atrapalhado a vida da nossa casa, da nossa família?
Porque a família, nossos filhos é o que nós somos. Nós somos o espelho para ele. Então ele vê, será que ele olha para nós e diz assim, poxa, eu quero esse Jesus a cada dia que meu pai, que a minha mãe serve. Esse Jesus que meu pai e minha mãe ama. Eu quero isso, como o pastor falou esses dias. As pessoas precisam olhar para nós e querer Deus, nem precisar a gente falar pelo nosso comportamento. Será que nós temos sido aquele pai, aquela mãe, aquele sacerdote na nossa casa que reclama, que não tem fé, que murmura? Nós precisamos ser sacerdotes da nossa casa. Como pais e mães, nós precisamos ser aqueles que temem ao Senhor, que têm o prazer de estar na casa do Senhor, que têm o prazer de adorar o Senhor, sabe? Às vezes a gente se aborrece na igreja com alguma coisa, com os líderes, com o pastor. Às vezes você se chateia com o pastor, com a pastora, e aí você chega na sua casa e você faz um comentário na frente do seu filho da igreja ou de nós. Isso não é bom. Porque às vezes você faz aquilo e depois até mesmo você passa, você depois entende que você é mais adulto, você diz, o pastor falou aquilo, realmente ele está certo, mas o seu filho não vai entender dessa forma. E aí você falou, fez um comentário, e aí cada vez mais você afastou o seu filho, fez o seu filho criar uma revolta pela igreja, fez o seu filho criar uma revolta pela casa do Senhor. E assim a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. A gente precisa mostrar para o nosso filho, para a nossa casa, o prazer que é Jesus. Como ele é maravilhoso. A gente tem que sentar com o nosso filho e chamar, filho, senta aqui. Vamos orar, vamos ler. Olha, filho, sabe quem eu era, filho? Eu era isso. Que o filho às vezes era pequeno, talvez não lembra tanto, ou talvez lembre. Ou então você trazia a memória dele, olha, filho, você lembra quem era seu pai, o que seu pai fazia, o que sua mãe fazia, e veja o que Deus fez na nossa vida. A gente precisa lembrar isso para os nossos filhos. Olha quem éramos nós, como era a nossa vida e como nós somos hoje, para através disso o seu filho ter o amor por Cristo. Porque ele vai ficar olhando, é verdade, o meu pai se transformou. Mas será que realmente nós somos uma nova criatura? Para que o nosso filho veja isso em nós? Será que nós temos sido essa nova criatura? Porque a Bíblia diz que quando nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Será que eu tenho sido uma nova criatura como sacerdote da minha casa? Será que eu tenho sido realmente um homem íntegro como Noé, justo como o Senhor disse que achou graça aos olhos dele? Será que o Senhor pode achar graça aos nossos olhos? Será que o Senhor pode olhar para nós e ver assim que nós somos aquela pessoa que realmente o amamos? Porque o seu filho vai amar a Deus através do seu amor por ele. Através daquilo que você faz, do seu servir ao Senhor. O Salmo 100 diz assim, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Será que você tem sido servido ao Senhor com alegria? Será que você tem um prazer de estar na casa do Senhor? Irmãos, nós vivemos os tempos agora que nós precisamos estar o tempo máximo que a gente puder estar na casa do Senhor. Aproveitar o tempo. Será que nós temos tido esse comportamento? Será que o seu filho, o meu filho, pode olhar e dizer assim, eu quero ter a vida de oração que o meu pai tem. Eu quero ter uma vida de jejum que o meu pai tem. Eu quero ter uma vida de serviço na casa do Senhor que o meu pai tem, que a minha mãe tem. Será que nossos filhos, a nossa casa, pode ver isso em nós? Nós precisamos ser o exemplo. Como Noé foi um exemplo naquela geração. Sabe, às vezes a gente se preocupa muito com o que o nosso filho vai ser. Nosso filho, eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que meu filho seja um advogado. Certo? E ele pode, realmente a gente quer que ele tenha uma boa profissão, que ele tenha um bom salário. Claro, isso não é errado nós termos isso. Mas, sim, e a vida do meu filho com Deus? É isso que eu preciso me preocupar. E a vida do meu filho com Deus? Meu filho realmente teve um encontro com Deus? Será que meu filho realmente sente Deus? Porque o que importa para diante de Deus é a sua vida espiritual, irmãos. O material não é importante, o importante é o espiritual. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto no que nosso filho vai ser em relação profissionalmente, mas não nos preocupamos com o espiritual. Nós precisamos nos preocupar, porque os dias têm sido difíceis, o mundo tem sido difícil. E as próximas gerações, nós somos responsáveis pelas próximas gerações. Pode ser que a igreja não venha ainda nessa geração, que eu acho difícil, que ele está vindo. Mas, e a sua geração? E os seus netos? Tudo vai depender do seu comportamento como sacerdote da sua casa hoje, que vai passar para o seu filho, e o seu filho vai passar para o seu neto, e assim sucessivamente. Então, você precisa mostrar para seu filho, para a sua casa, o amor de Deus. Mas, às vezes, essa aliança que nós fizemos com Deus, às vezes ela está quebrada.
Ela não é, ela quebrou. Porque a gente quebrou ela, como a gente se distanciou de Deus. Porque não adianta, às vezes, a gente... Não pense que porque você está na casa do Senhor, porque você vem aos cultos, que isso é tudo. Não é. Você precisa ir muito mais além. Porque vida com Deus não é aqui, não é a igreja. Vida com Deus é na minha casa, é fora da minha casa, é lá fora, é o amor ao próximo, é falar de Jesus para as pessoas, é mostrar quem Jesus é para as pessoas, é uma vida de oração, é uma vida de consagração. Então, o importante é que eu preciso ter essa aliança. Eu preciso renovar essa... Se você se perdeu nesta aliança que você fez no momento que você aceitou a Cristo, se você se perdeu, se você no caminho se distraiu, então você precisa voltar a esta aliança. Você precisa renovar essa aliança. Você precisa renovar o seu altar com o Senhor. Renovar o altar da sua casa. Você precisa consertar o altar da sua casa com a sua família. Ainda há tempo, irmão. Se você se perdeu, se você não se negligenciou na sua casa, você precisa voltar, ainda dá tempo, porque Jesus ainda não voltou, mas Ele está voltando. Então, você pode refazer essa aliança na sua casa. Você pode muito bem voltar aos seus hábitos antigos de quando você aceitou Jesus. Você pode muito bem juntar a sua família, porque você é o sacerdócio da sua casa. Então você volte a orar, chame a sua família. Não termina o dia sem juntar a sua família, sem orar, sem ter a sua intimidade com Deus. Tudo depende de você. E ainda há tempo de você salvar a sua casa. Ainda há tempo de você salvar a sua família. Então busque o Senhor, tenha intimidade com Ele, quebre isso que você deixou pelo caminho. Adore ao Senhor, que o seu filho possa ver em você. Eu quero ser como meu pai, um imitador de Cristo. Quero ser como minha mãe, uma imitadora de Cristo. Sabe, irmãos, a você, mulher, nós somos a coluna de oração da nossa casa. Eu sempre falo isso para as irmãs. Nós somos a coluna de oração da nossa casa. É nós que oramos pela nossa casa. É nós que oramos pelos nossos filhos. Sabe, eu aprendi lá atrás, eu ainda não era casada, mas eu aprendi lá com a pastora. Na época que quando eu ainda não era pastora. Eu era um membro da igreja. Eu aprendi que a gente, desde que o nosso filho pequenininho, assim do tamanho do seu, começar a orar para que ele não seja uma pessoa que caia na prostituição. Orar pelos órgãos sexuais do seu filho, para sua filha. Por quê? Para quebrar toda a maldição que veio de família, de que casa com a criança, a menina que já casa grávida, o menino que se envolve com... A gente não sabe, a gente está num mundo perverso. Então a gente precisa orar nesse sentido para os nossos filhos. E é nós, mãe, que oramos. Oramos para que Deus já prepare um futuro melhor para o nosso filho. Então é você, mulher, que ora pelo seu marido. É você, mulher, que é a coluna de oração da sua casa. É você que está ali e vai contornando a situação. Porque a Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica a casa. Então tudo depende de você. Então você vai puxando, porque seu marido vai vendo e também vai fazendo. Às vezes a gente só culpa o marido. Às vezes a gente acusa o marido, mas ele não ora. Mas você precisa orar. O seu filho precisa ver em você. E aí você vai trazendo também o seu marido. Porque é assim que a gente junta o altar da nossa casa. A gente precisa que o nosso filho, a nossa casa, eles sintam um prazer de adorar a Deus. Tenham o prazer de chegar uma hora que até você olhar para o quarto e seu filho está orando lá sozinho no quarto. Por que isso? Porque depende de você. É você que começa, irmãos. Então, se não existe mais esse altar na sua casa, se não existe mais esse amor fervoroso por Cristo, se o seu coração não queima mais por Cristo, volte a queimar. Ainda dá tempo. A porta ainda não se fechou. Porque depois que a porta se fechar, não tem mais tempo. Mas ainda há tempo. E esta semana, este ano está começando. Às vezes a gente diz, não, esse ano vai começar, eu quero ir mais à igreja, eu quero fazer, a gente faz tantas promessas. E muitas pessoas já começaram o ano e nem veio, nem participou, nem está aqui. Quer dizer, apenas mudou o ano, a pessoa não mudou. E a gente precisa mudar. Não precisa você abrir a sua Bíblia, mas lá em Josué, no capítulo 25, ele vai estar lá também trazendo as pessoas para uma nova aliança. E ele chega a dizer assim, olha, não importa se vocês não querem Deus, não importa quem vocês vão adorar. Ele diz assim, importa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Diga isso, eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Então, não importa, na casa do vizinho não faz, fulano de tal não faz, fulano da igreja ele também não busca, ele não faz, não interessa fulano. Interessa a minha vida com Cristo e a minha família, porque a morte de Cristo na cruz não foi em vão. Ele morreu para trazer salvação para mim, para você, para sua casa e para sua família. Amém? Então não deixe sua família se perder. Não deixe a sua família, a sua casa para o inferno, irmãos. A gente sabe a realidade do inferno. A gente sabe. Então, assim, cuida da sua casa. Se posiciona como sacerdócio da sua casa. É o que nós temos aprendido aqui estes dias. Você se posicione realmente como filho de Deus. Se posicione e não queira... mas não adianta, já está grande, não vai fazer o que... Vai fazer sim. A autoridade na sua casa é você. Enquanto está dentro da sua casa, come do seu pão, come do seu feijão, ele depende de você. Então, ele precisa ouvir você. Você precisa se posicionar como autoridade, mas como sacerdócio. Porque Cristo vai cobrar isso de você, irmão. Cristo vai cobrar isso de mim. Se eu não falar, se eu não mostrar para o meu filho quem realmente Jesus é. Porque Jesus, ele é maravilhoso. Eu tenho que todo dia dizer isso para o meu filho. Dizer, filho, Deus é maravilhoso. Deus cuida de você. Isso aqui que nós temos. Sabe por que nós temos uma casa? Porque Deus dá saúde para seu pai, para sua mãe trabalhar. Sabe por que nós temos isso, filho? Tudo que você vai dar ao seu filho, você vai dizer, filho, sabe por que Deus tem condições de dar para você? Porque Deus me deu saúde para eu trabalhar. Nunca mostre que é o seu trabalho, não é Deus. Porque se a gente acordar e a gente ficar doente, a gente não vai trabalhar. Poucas coisas nos faz parar. Então é Deus, sempre Deus. Então mostre para seu filho o tempo todo. É Deus, é para Ele, tudo é para Ele. Foi Deus, meu filho, que nos deu isso. Foi Deus que nos deu as condições. Sempre mostre para seu filho, olha, lá fora. Está vendo aquele lá caído na sarjeta, drogado, bêbado? Poderia ser eu, poderia ser seu pai, poderia ser sua mãe, mas não sou, porque Deus teve misericórdia de nós. Então você precisa dizer isso todo dia ao seu filho. Deus é maravilhoso. E a sua morte na cruz não foi em vão. Todo aquele sofrimento que Jesus passou lá, que Deus mandou para ele morrer naquela cruz, foi uma aliança para que eu fosse salvo. Foi uma aliança para nos tirar das trevas. Então não deixe que isso se perca. Todos os dias fale isso para o seu filho. Na sua casa, pai, já sei. Não, você não sabe não. Você não sabe como Deus é maravilhoso. Se você soubesse quanto Deus é maravilhoso. Irmão, se nós soubéssemos o poder que Deus tem. Se nós soubéssemos a sua glória, o seu poder, a sua manifestação. A gente precisa saber mais dele. Mas muitas vezes a gente não passa isso porque também a gente não sabe, porque a gente não busca. Então a gente precisa buscar. A gente canta muito a canção, eu quero conhecer Jesus. Mas muitas coisas a gente não quer conhecer, porque a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer ler um livro, a gente fica com uma resistência. Irmãos, a gente não vai levar nada disso aqui. O que importa diante de Deus é a nossa vida espiritual. O que importa diante de Deus, ele vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai para aquele que realmente o adorou. Mas também ele vai dizer, afastai-vos de mim, não vos conheço. Então a gente precisa conhecer a Jesus, de verdade. Não é apenas aceitá-lo e vir à igreja. Não só isso, é muito mais que isso. E as vidas estão lá fora clamando por socorro, precisando de Deus. Mas nós precisamos começar dentro da nossa casa. Então hoje é noite em que você pode renovar a sua aliança com Deus. Renove a sua aliança. Você sabe naquilo que você está errando. Você sabe, irmãos, nós sabemos onde nós erramos. Nós sabemos onde nós estamos negligenciando. Então, hoje é uma noite que você aproveita o ano, irmão. Aproveita esses dias de primícias, os primeiros dias do ano, para mudar a sua vida, para amar Jesus de verdade e para passar isso para a sua casa, para a sua família. Mostra realmente que você precisa do Senhor. Somos dependentes dele totalmente, irmãos. Nós não somos nada. Se ele não permitir, a gente não abre os nossos olhos. Ele nem termina nem a noite se ele não permitir. Então, mostre isso para a sua casa, mostre isso para a sua família, que nós somos dependentes do Senhor. Sabe, filho, esse trabalho que eu tenho, tudo que eu tenho, meu filho, é Deus que nos deu. Mostre isso para seu filho. Diga assim, seu filho, filho, você quer ser alguém na vida, é Deus que vai fazer você ser isso. Busca o Senhor. Busca o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser, irmãos. Porque Deus é maravilhoso. E a gente não consegue entender isso. As maravilhas de Deus. Nós não conseguimos entender isso. Porque se nós conseguíssemos entender essas maravilhas de Deus, nós nem ficávamos preocupados. Nós apenas confiávamos nele. Porque quando a gente confia de verdade,
Ele providencia tudo. Irmãos, a gente vê nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, Deus trabalhando. E Ele tem muito mais para fazer. Mas se posicione como sacerdócio da sua casa. Tá? Que o Senhor possa olhar em você e achar graça aos olhos de você, como Ele achou em Noé. Que você possa ser justo e reto diante do Senhor. Que você possa ser justo e reto diante do Senhor, como Noé. Sabe, irmãos, Noé viveu dias difíceis, dias de um povo muito rebelde, que não deu ouvido para ele. Mas os seus filhos entenderam o que ele era e o seu relacionamento com Deus. Que os seus filhos e o meu filho, que os nossos filhos possam ver em nós um verdadeiro Cristo. Que ele possa olhar em nós e dizer assim, poxa vida, realmente, a minha mãe e o meu pai são homens e mulheres de Deus. Que nós possamos dar esse exemplo para os nossos filhos, para que os nossos filhos vá fazer isso com os filhos dele. Que a gente marque essa geração com o poder de Deus. Amém? Que a gente marque essa geração com o temor de Deus, irmãos, porque as pessoas perderam o temor. E tudo isso que tem acontecido no mundo aí fora é porque se perdeu a base da família. Se perdeu a base da família. Antigamente, lá atrás, no tempo dos nossos avós, as mulheres não trabalhavam, né, irmãos? Elas cuidavam da família. E era por isso que a família era aquela coisa sólida. Mas o tempo passou e as mulheres precisam ir trabalhar para ajudar os maridos. Mas independente de você ir trabalhar, você não pode perder a essência da sua casa, de mãe. Você não pode perder a essência de mãe, você precisa orar pelo seu filho. Como o pastor tem falado aqui, à noite, irmãos, antes de você dormir, vai lá ungir seu filho, ungir seu marido, ungir sua casa. Esteja sempre repreendendo o mal, irmãos. Viva com discernimento espiritual, porque o diabo todo dia ele quer matar você, ele quer matar a mim. Ele quer acabar com a nossa família, irmãos, porque família é projeto de Deus. Família foi Deus que constituiu, então o diabo odeia a minha família, odeia a sua família. E todo dia ele vai querer coisas para acabar com a família. Né? Eu tenho dito sempre, antigamente a gente só via as separações lá fora, agora não, dentro das igrejas. O diabo tem trabalhado dentro das igrejas para destruir os lares, para destruir a família. Então não brinca, irmãos. Não pensa, eu estou na igreja, eu estou salvo. Não. Não é só estar na igreja que a gente está salvo, não. A gente precisa ter uma vida com Deus. Vida de intimidade com Deus. É na intimidade, é no lugar secreto da oração que você vence o diabo. O diabo não tem poder sobre a sua vida quando você vive de joelho em oração. Não deixe de ser uma intercessora da sua família. Não deixe de ser um intercessor da sua casa. Se posicione como um sacerdote da sua casa. Porque Deus deu isso para mim e para você. Então, primeiro a gente cuida da nossa família, para depois a gente ir lá fora. Porque a gente só vai lá fora ter autoridade para falar para as pessoas de Jesus quando a nossa casa tem um altar realmente de verdade do Senhor. Então, busque o Senhor. Se posicione como sacerdote. Não perca tempo, porque Jesus está voltando. E Ele vai cobrar isso de mim e de você, viu? Ele vai cobrar isso de mim e de você com relação à nossa casa, porque a responsabilidade da nossa família é nossa. Amém? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai amado, bendito é você, Jesus. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar de você, Pai. Que nós possamos realmente todos os dias querer saber mais de você e conhecer mais você. Perdoa-nos, Pai, as nossas negligências. Perdoa quanto muitas vezes, Pai, deixamos de falar de você, de ler a palavra, de orar com os nossos filhos. Perdoa, Senhor, que nós possamos nessa noite estar renovando a nossa aliança com você em relação à nossa casa e ao sacerdócio da nossa casa. Aquilo que você deu para nós fazer, Pai. Em vez de muitas vezes estarmos no celular, de muitas vezes estarmos à frente da televisão vendo coisas que não nos edificam, que nós possamos nos despertar para chamar o nosso filho, sentar junto de nós e dizer: filho, quando Deus é maravilhoso. Filho, tudo o que nós temos é você, foi Deus que nos deu. Que nós possamos nos despertar para isso, para entender quão glorioso é o Senhor, quão magnífico é o Senhor nas nossas vidas. Tudo que temos, tudo que somos, é o Senhor que nos fez, é o Senhor que nos dá. Que nós possamos entender isso todos os dias, Pai. Perdoa a nossa negligência e tira de nós, Senhor, a preguiça, aquilo que impede da gente fazer a Tua vontade. Que nós possamos nos despertar todos os dias e amar você com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Que o Senhor possa achar graça em nós, Pai, aos nossos olhos, como o Senhor fez com Noé.
e que o Senhor possa salvar a nossa família, como o Senhor salvou a família de Noé, Pai. Que nós possamos ser obedientes a você, como Noé foi, a sua voz e a tua palavra. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tramontina, viu, irmão? Pastor, corte rápido e perfeito. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos desenvolver o caráter de Jesus, o caráter de Deus. Amém? Diga assim: eu preciso que seja gerado em mim o caráter de Deus. Pois é o caráter de Deus. Diga: pois é o caráter de Deus que muda a minha vida, que muda a minha família, que muda a minha casa. Amém, irmãos? Aí você pode fazer assim, perguntar assim: como é que eu faço para conhecer Jesus? Como é que eu faço para conhecer Jesus? Pela palavra, meditando nela de dia e de noite, certo? Pela palavra, diga assim: pela palavra, pela oração e pela obediência, pela vontade de Deus. Todos nós sabemos qual é a vontade de Deus, sim ou não? Todos nós aqui sabemos qual é a vontade de Deus. Qual seria a vontade de Deus para você hoje? Era estar em casa ou estar aqui no culto? Qual seria a vontade de Deus, irmãos? Está aqui, certo? Está aqui no culto. Essa é a vontade de Deus. Amanhã, qual será a vontade de Deus para a sua vida? É aqui. Oi? É acordar já com Ele. É tomar decisões que Ele reflita a Ele. É tomar decisões e fazer a vontade dEle. Cumprir o desejo dEle. É assim que nós vamos conhecendo quem? Conhecendo Deus. Sabe, irmãos, o caráter de Deus, ó. A Bíblia fala do caráter de Deus. E o caráter de Deus tem algumas características muito fortes. E que está em Gálatas 5:22. Diz que o caráter de Deus é o fruto do Espírito. Diga assim: o fruto do Espírito reflete o caráter de Deus. Diga assim: é esse caráter que eu tenho que ter. E esse caráter começa com o quê? Com amor. Diga assim: amor. Assim, quem é de Deus, quem tem o caráter de Deus, ama. E olha que Jesus mandou amar até os inimigos. Não é? Ele não mandou confiar neles, ele mandou amar só. Mandou amar. Aí o caráter de Deus passa pela alegria. Diga: pela alegria. Alegria. Aí o caráter de Deus também passa, sabe por onde? Pela paz. Tem gente que já acorda atribulado, né? Tem gente que nem orando a tribulação passa. Tem gente que tem que orar mais, né, Estevão? Amor, a paz, a alegria, a longanimidade. O que é a longanimidade? É a paciência. É aquela paciência que ninguém consegue entender. Não é ter paciência não, irmãos. É ser mais. É ir mais longe do que ser paciente. É muitas vezes deixado de lado. Não fazer questão. Não brigar. Até perder. Porque essa é a vontade. Esse é o caráter de Deus. A longanimidade que você já conhece, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Diga comigo: a bondade e a fidelidade. É o caráter de Jesus. Você está na igreja e às vezes você pode estar aqui e não ter o caráter de Deus, irmãos. Nós podemos estar aqui servindo Deus e não desenvolver o caráter dele.
E não desenvolver a sua reputação. A Bíblia fala de um homem, irmãos, que esse homem, ele fez uma aliança com Deus, além de Noé. Outros homens fizeram, mas a Bíblia fala de um homem chamado Jó, que eu vou pregar na quinta-feira sobre ele, falando de Jó, do seu padrão de vida e das características que ele impôs sobre a sua casa para que todos servissem a Deus. Quer desenvolver o caráter de Deus? Porque o caráter de Deus é que traz as bênçãos sobre a minha vida. Não negue nada a Deus. Diga isso. Fala bem alto assim. Não negue nada a Deus. Não negue nada a Deus. Se Deus por acaso pedisse a sua casa, você daria? Porque a gente ama coisas, quando a gente deveria amar pessoas. Tem gente que negam a Deus a oferta, negam o dízimo, né? Negam o culto. Depois fica perguntando por quê. Irmãos, eu sei quem nasceu de novo aqui, que não nasceu ainda. Eu conheço essa igreja há 15 anos. Eu não dei a luz a essa igreja, foi Deus que deu a luz a essa igreja. Mas os filhos que estão aqui, irmãos, eu já conheço quem nasceu e quem não nasceu. Sei o defeito de todo mundo. Conheço as falhas de todo mundo. Conheço onde alguns são mais sensíveis, aonde outros, sabe? Eu conheço todo mundo. Sei quem é bipolar, sei quem é tripolar, sei quem é quadripolar. Sei quem é quintipolar, sei quem é sextupolar. Sei quem é tudo. Tem gente que quando entra na crise eu já fico na minha. Tá na crise. Fica quieto. Quando a crise passar, respeita a crise do irmão. Tem gente que tem uma língua grande aqui. Oxe, eu conheço. Tem gente que tem uma língua para responder rapidinho. Tem gente que parece que vive sendo testado. E tem gente que parece que vive querendo testar a paciência de Deus. Então eu conheço vocês. Só não conheço ainda os que estão chegando, os novinhos, os bebezinhos da fé aí, que eu ainda estou, sabe, analisando, tal, conhecendo. E que Deus me dê muita graça para a gente ficar junto até a volta dele. Não é, irmãos? Mas se quiser saber se você já nasceu de novo, vem perguntar a mim. Pergunta assim, pastor. Não, pode perguntar a mim. Não precisa perguntar aqui agora, mas quando terminar o culto, pode perguntar assim, pastor, eu nasci de novo. Vai nada. Só vai vir perguntar quem sabe que não nasceu. Só vai vir perguntar quem sabe que ainda não nasceu. Porque quem já nasceu sabe que já nasceu de novo, irmãos. Sim ou não? É. Quem tem dúvida é porque ainda não nasceu de novo. Não podemos negar nada a Deus. Se Deus pedisse seu filho, você daria? Se Deus pedisse a você seu filho, você o negaria? Mas Ele está pedindo o seu filho faz muito tempo, irmãos. Faz muito tempo que Deus está pedindo sua casa para Ele administrar ela. Faz muito tempo que Deus está pedindo seus filhos. Ele não quer ele para matar, Ele quer ele para servir a Ele. O de Abraão, Deus pediu para sacrificar. Mas o seu, Ele está pedindo para adorar a Ele. Diga, minha casa, minha família é um altar de Deus. Deus pode chegar lá? Pode sacrificar? Seus filhos congregariam nessa igreja, irmãos? Seus filhos congregariam aqui? Eles só congregam aqui
se você for exemplo para eles amarem aqui. Eles só vão congregar aqui se eles verem esse lugar em você aqui. Porque quando você chega em casa, você fala bem da igreja. Você não fala mal da igreja. Então seus filhos falam assim: poxa, eu quero congregar na igreja do meu pai e da minha mãe. Porque toda vez que eles chegam em casa, eu só vejo paz, alegria. Eu só vejo, sabe, neles assim. Eu sinto, eu vejo que tem Deus na vida deles. Quem está entendendo isso? É você que é luz. Irmãos, quem gosta de carne podre é corvo. A pomba gosta é de santidade. Carne podre é que atrai corvos, mas carne santa atrai a pomba. Você tem que decidir se vai ser a carne podre ou se vai ser a carne santa. Porque se for a carne podre, não vai faltar corvo. Mas se for a santa, você vai ser cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Deus está pedindo sua casa faz tempo. Não é igreja, não. A igreja, porque tem igreja por aí que pede casa, que pede carro, que pede tudo da pessoa, né? Mas, só esquece de entregar ela, né? Mas ele não está pedindo o que você tem, ele está pedindo o que ele lhe deu, porque já é dele. Seus filhos é dele. O ambiente lá é dele, tudo lá é dele. Vocês estão entendendo isso? Agora é você que tem que despertar. Você que tem que mandar o diabo embora. Sabe por quê? Senão você vai perder para a prostituição. Sua filha, suas filhas podiam ser uma mulher santa. Poderiam e podem ser mulheres santas. As filhas dos homens e das mulheres de Deus foram colocadas no mundo para serem mulheres santas. Não mulheres de programas, mas mulheres santas. Os nossos filhos, os filhos dos crentes, são colocados no mundo para ser homens de Deus. Homens de Deus. Não traficantes, estupradores, homicidas, garotos de programa. Não. Os filhos dos cristãos vêm ao mundo para dar continuidade ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Quem entende isso? Quem entende? Então obedeça, irmão. Obedeça. Amém? Vamos contribuir? Não negue nada para Deus. Vamos contribuir? Sim, vamos cear. Tá nem lembrado da ceia. Vem aqui servir. Vem. Glória a Deus. Fique em pé, irmãos. Fique em pé, não negue nada para Deus. Se você começa o ano negando, você pode terminar o ano não muito bom. Não dê a César o que não é de César. Não dê a César o que não é de César. Mas dê a Deus o que é de Deus. Ninguém, escute, ninguém jamais conseguirá nada de Deus com a justificativa de que merece. Diga comigo, ninguém jamais conseguirá nada de Deus com a justificativa de que merece. Tendo pecado, o homem merece apenas a punição e a morte. Assim, se Deus atende às nossas orações, é porque Deus é bom. Diga, porque Deus é bom. Devido à sua bondade, à sua ternura e à sua benevolência afável, Deus o faz. Esta é a origem de tudo. Deus é bom. Não venha com justificativa para dizer que eu mereço. Você não merece. Ele é bom. Ele é bom. Pegue o pão. Glória a Deus. Pai, consagramos nossa vida, pedimos perdão pelo nosso pecado.
Não vamos te negar nada, Senhor. Não vamos negar o pão. Não vamos negar a fé. Não vamos negar nada que temos, porque tudo pertence ao Senhor. Não te negaremos nossa casa. Não te negaremos nossos filhos. Não te negaremos o trabalho. Não te negaremos o serviço. Não te negaremos a honra. Não te negaremos a fidelidade, a fé, a obediência. Não te negaremos nada, Senhor. Porque o Senhor é dono de tudo. Ativa em nós, ó Deus, que este pão venha ativar em nós o poder de Cristo. Que através desse pão que simboliza o teu corpo, possa ser ativado dentro de nós o modo sacrifício, o modo sacrificial, o modo que se entrega totalmente ao Senhor. E nós consagramos nossa vida, porque naquela noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão, partiu, deu graça e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Honre isso. Olhe para esse pão na sua mão. Diga assim: ele não me negou o seu próprio corpo. Olhe para o pão e diga assim: ele não negou a sua vida e foi até o fim para que eu pudesse ter vida. Pode comer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Escute, primícias não é dinheiro. Primícias é Jesus. Primícias não é dinheiro. Nós ofertamos e contribuímos porque nós entendemos que mais bem-aventurado é dar do que receber. E porque o reino de Deus, ele avança através das nossas contribuições também. Mas entenda, primícias é a sua vida de integridade com Deus. Diga: primícias é a minha vida de integridade, de fidelidade, de honra para com Deus. Ontem Deus trouxe primícias naquele lugar. Ontem aqui, Deus trouxe primícias do céu sobre a nossa vida ontem. Deus esteve muito presente aqui ontem nessa igreja. E Ele vai estar mais presente ainda. Quanto mais for a presença de Deus, mais o diabo não vai aguentar. Mais a doença não vai aguentar. Mais a tristeza não vai aguentar. Mais a infidelidade não vai aguentar. A incredulidade não vai aguentar. Quanto mais for a presença de Deus nesse lugar, mais de Deus nós seremos e nós teremos. Se você não mudar, você não vai suportar. Veja o que eu estou dizendo. Se você não mudar, você não vai suportar. Você não vai suportar. E vai ser difícil. Mas eu estou me preparando para isso. Essa carne não é podre, não. Essa carne é santa. Diga assim: essa carne é santa. Diga assim: essa carne está sendo santificada. Agora fale que está mesmo, viu? E se garanta. Se garanta. Se garante e tem estrutura para isso, porque ele está vindo, ele está ouvindo. Essa carne é santa. Aqui não tem carne para corvo, não. Aqui é a pomba que desce. Aqui é a pomba que vem. É ela que vem aqui. Quando a gente fala, é ela que fala. Quando a gente faz, é ele que faz. Quando a gente dá, é ele que recebe. É ele que está fazendo. E ele derramou seu sangue, fazendo uma aliança conosco. E o seu sangue tem poder sobre as nossas vidas. Nós consagramos, Senhor, nossa vida em tuas mãos. Rendemos a ti toda a honra e toda a glória. Seja conosco, santifica essa carne. Afaste os corvos, santifica essa carne. Afaste os corvos e santifica essa carne. E nós abençoamos nossa vida, Senhor. Aonde estivermos e formos, que o Senhor esteja presente, em nome de Jesus. Um minuto para você falar com Deus. Levante as mãos. Um minuto para você falar com Deus. Um secreto com Deus aí. Tem um secreto com Deus agora.
conseguir nada de Deus com a justificativa de que merece. Ninguém jamais vai conseguir nada de Deus com a justificativa de que merece. Ele é bom. Ele é bom. Vamos ofertar? Pega o seu dízimo, sua oferta. Santificamos nossa vida, Senhor, através da contribuição também. E te adoramos através da contribuição, Senhor. Louvamos o teu nome e te adoramos. Bendizemos a ti e te agradecemos por todas as coisas. Tudo é teu e tudo pertence a ti. Abençoa os teus filhos, o trabalho deles. Que eles sejam dizimistas e ofertantes, crendo naquilo que o Senhor está fazendo e naquilo que o Senhor está dando. O Senhor é fiel e o Senhor é justo. Abençoe a cada um segundo as suas obras, Pai, no nome de Jesus. Pode contribuir, irmãos. Compramos umas bolas aí, viu, irmãos? Vamos preparar ali atrás uma piscina de bolas. Acho que até eu vou ficar lá nessa piscina de bola, para desestressar um pouquinho. Vai ficar mais Preparamos ali, vamos preparar domingo, porque ontem tinha menino, viu? E ó, só Estevão que se comporta no culto, né? Porque só Estevão mesmo que é crente. Só Estevão que ainda é crente. Se agarrou com o violão que tinha lá atrás ontem. Cadê o violão? Já trouxe? Muito bem. Quer levar o violão da igreja? Foi briga, viu? Aí Carol e Jéssica foram compraram umas bolas e vamos preparar ali. E domingo a gente joga esses bebês dentro da piscina e acabou. E deixa lá a tia cuidando. Vai ser briga, viu, irmão? Vai ser briga. Vai ser bênção. Briga não, vai ser bênção. Vamos pra casa, irmãos. Amanhã tem mais. Amanhã é o 5º dia, né? Ó, estamos na reta chegando já, né? Chegando já à reta final já. Não falta na manhã não. Vem de novo, vamos embora. Sexta-feira é meu aniversário, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. 47, né? Irmão, já vai chegar os 50. Meu Deus do céu. Mas vai demorar uns 10 anos ainda para chegar nos 50. Pai, obrigado por essa noite. Leva teu povo para casa. Abençoe eles, Senhor. Que o Senhor se manifeste essa noite ainda. Quando eles forem orar em casa. Quando eles forem orar em casa ainda, que o fogo e a glória de Deus se manifestem naquele lugar. Dá revelação para teus filhos, Senhor. Dá sabedoria para os teus filhos, Senhor. Guarda cada um deles, cada casa, Senhor, aqui, com a tua glória. Gera Espírito Santo neles o caráter de Jesus, o fruto do Espírito Santo. Em nome de Cristo, nos conduz em segurança até suas casas. Em nome de Jesus. Boa noite. Paz seja com todos. Em nome de Jesus.